Um, dois. Agora, perfeito. Meus irmãos, graça e paz. Quando o pastor Dorival me convidou, eu fiquei numa alegria muito grande, pastor. Ele perguntou assim, Bruno, como é que está aí a quinta igreja? Já voltaram? Eu falei, já voltamos. Ah, então não vai. Não, dá sim, dá um jeito. Estar aqui com os irmãos, para mim, é uma alegria muito grande, principalmente no aniversário da igreja, mais um ano em que Deus tem sustentado os irmãos e fazer algo que eu faço com muito amor e carinho, que é compartilhar a palavra do Senhor. A minha expectativa e a minha oração é que Deus fale profundamente ao nosso coração nessa noite. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 37. Nós não vamos ler todo o capítulo agora, mas vamos tentar trabalhar em todo o capítulo. Nós vamos ler do versículos de 1 a 11 agora. Gênesis, capítulo 37. Versículos de 1 a 11. Ô Ian, vê se dá para você projetar. Cadê o Ian? Ah, ele está ali. Gênesis 37, de 1 a 11. Todos aí? Tudo ok? Gênesis 37, 1 a 11, diz assim a palavra do nosso Deus. Habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinaram perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, e por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo, que nós vamos caminhar em todo esse capítulo. Vamos orar? Pai bondoso, nós te louvamos, nós suplicamos nessa hora, Deus, a iluminação do teu Santo Espírito, aquela ação sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Faz, Senhor, a obra que o pregador não tem condições de fazer, que teu Espírito venha nos convencer nessa noite da verdade, da justiça, do juízo. Nós precisamos tanto ouvir a tua voz, porque somente a tua voz que nos faz seguir os teus caminhos. A tua palavra diz que as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Ó Deus, os desejos do nosso coração é ouvir somente a voz do nosso pastor Jesus Cristo nessa noite. Por isso, Senhor, faça de mim apenas instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. O que é uma família disfuncional? Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai encontrar a seguinte definição. Uma família disfuncional é um grupo familiar onde conflitos, abusos e má conduta são constantes. Quem nasce em uma família disfuncional tende a reproduzir suas características quando funda a sua própria família. Eu estou numa série de mensagens lá na Quinta Igreja, e o tema é, não foi no carnaval.
e sim no retiro espiritual. A ideia é mostrar como homens que foram usados por Deus, eles pecaram e pecaram feio, mas mesmo assim a graça triunfou. Louvado seja Deus por isso. Situações que não aconteceram no carnaval, mas sim no retiro espiritual, ou seja, no meio do povo de Deus. E a intenção, irmãos, é mostrar que a diferença entre o carnaval e o retiro espiritual não é a falta de pecado. Não é a falta de pecado, mas a graça de Deus em Cristo Jesus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Existem pecados horríveis no meio do povo de Deus. E louvado seja Deus, que Deus não escondeu. Deus registrou isso para nós. Deus registrou a mentira do pai da fé, o adultério do homem segundo o coração de Deus, as loucuras de Sansão. E isso me deixa encantado, irmãos. Isso me deixa encantado. Porque, diante disso tudo, desse quadro, existe uma graça operando no meio do povo de Deus, nesse grande retiro espiritual. Deus não abandonou o seu povo, e essa é a razão de estarmos aqui nessa noite. Por causa da sua graça maravilhosa. Essa graça que produz quebrantamento, essa graça que produz arrependimento, restauração. A graça que nos ensina que mesmo algo que começou errado não está fadado ao fracasso. Deus transforma o mal em bem. Isso não significa que eu vou começar errado e depois pedir a graça de Deus. Claro que não é isso. Mas se algo começou errado, não significa então que está tudo acabado. Hoje eu quero olhar com vocês a família de Jacó, uma família considerada disfuncional. Ele tinha 13 filhos com 4 esposas, 2 irmãs e 2 servas. Ele era polígamo. Eu preciso dar uma palavrinha sobre a poligamia aqui antes. A poligamia nunca foi ordenada por Deus. A nossa leitura da Bíblia, ela não é uma leitura exemplarista. Eu não olho para a Bíblia assim, Jacó teve 4 esposas, então eu tenho também licença para ter 4 esposas. Por que não? Ian, você está com o texto aí? Projeta para mim, porque o mandamento, vamos lá para ver o que a Bíblia diz sobre isso. O mandamento é, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Muitos anos se passaram, a cultura mudou, Jesus fala as mesmas coisas. Quando ele tratou esse assunto, ele diz assim, então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e disse, por esta causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne? De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então eu não posso olhar para a história de Jacó, que teve 4 esposas, e dizer assim, então eu estou liberado, eu posso ter 4 também. Isso nunca foi ordenado por Deus. Aliás, a Bíblia registra sempre as consequências desses erros, desses homens que foram usados por Deus. Essa é uma família marcada por ciúmes, rivalidades, traição, tentativa de assassinato, inveja, uma família marcada pelo ódio, irmãos. Imagina que ambiente estranho era esse ambiente da família de Jacó. O filho acorda e olha assim e fala assim, o papai hoje dormiu com a tia. Amanhã será que ele vai dormir com quem? Imagina esse ambiente, disputas entre as esposas. E Jacó não faz questão de esconder o favoritismo por José. Ele não faz questão. É claro. Perguntas. Existe esperança para uma família como essa? Pode sair alguma coisa boa dessa família? Eu tive aula de Gênesis com o professor Luiz Saião e foi algo muito especial. Ele, na última aula, todo mundo terminou ali com lágrimas nos olhos. Porque ele trabalhava os improváveis de Deus. Como Deus usa as situações mais estranhas, onde muitas vezes nós olhamos, o olhar humano não tem jeito, e Deus usa aquela situação ali, trazendo algo especial. E ele disse algo que marcou a turma, ele disse assim, Hollywood ainda não descobriu a Bíblia, porque o roteiro está todo ali, prontinho. Tudo pronto. Por isso eu digo, eu fico encantado a cada dia mais com a palavra de Deus, irmãos. Fico encantado.
E tudo isso foi registrado com um propósito para nós. Projeta para mim, Ian, qual o propósito? Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos o quê, irmãos? Esperança. Olhar para a família, para uma família disfuncional como a família de Jacó, e ver o que Deus fez através dessa família, e eu olho para a minha família com todos os problemas, eu tenho esperança. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nesse grande retiro, a graça está operando o tempo todo. José recebe um destaque até o final do livro de Gênesis. Mas quem é José? José é bisneto de Abraão, ele tinha 17 anos. Talvez eu vou decepcionar você nessa noite, porque José não é aquele rapazinho que nós estamos acostumados, o bonzinho da história. José era arrogante, irmãos. José era o filhinho do papai, e era aquele filhinho que ficava entregando os irmãos. E a ideia aqui do texto é que ele aumentava a história. Projeta para mim, Ian. Ele trazia as má notícias deles para o seu pai. Se José estivesse nos nossos dias, chegaria em casa e falaria: pai, só viu o Facebook de Judá? A treta que ele está arrumando lá? E o Rubens se exibindo no Instagram. Você está percebendo isso, pai? Ninguém gosta, meus irmãos, de dedo duro. Quem gosta de dedo duro? Vamos falar a verdade. Ele ficava entregando os irmãos. Deixa eu contar uma pequena história aqui da minha família. Minha mãe é maranhense. E ela daquela maranhense pesada mesmo. E a nossa criação foi assim. Não importa quem brigou. Abraçar, beijar, pedir desculpa e apanhar. Aí não tem jeito. Quem está certo, quem está errado, não importa. Então era assim, a gente morava na roça, lá em Mimoso, e eles iam fazer compra toda segunda-feira. Aí ficava lá aqueles meninos brigando, né? E já sabia que quando ela voltasse, se alguém entregasse o que aconteceu, não importa quem está certo, quem está errado, vai apanhar todo mundo, tem que abraçar, tem que pedir desculpa e beijar ainda. Um dia eu fiz um macarrão especial, eu gosto de fazer macarrão, eu esqueci que eu tinha que alimentar a minha irmã. Comi o macarrão todo. Quando a minha irmã foi comer, não tinha o macarrão dela, e ela abriu a boca a chorar, e eu falei: meu Deus, e agora? Eu vou apanhar, não tem jeito. Convenci minha irmã: não, espera um pouquinho, eu faço outro. Você come outra coisa, tem um angu aqui, tem um resto de feijão ali. Beleza, a menina parou de chorar. Na roça, os filhos conhecem o barulho do carro do pai. Aqui na cidade não dá para ter muito carro. Mas a minha mãe vinha com aquele Fusca a 1 quilômetro. Vocês acreditam que quando a minha irmã escutou, a lágrima começou a descer no olho? Quando eu vi lágrima descendo, eu falei: ela vai me entregar. E eu vou apanhar. E não teve jeito. Ela me entregou e eu apanhei merecidamente. Ninguém gosta de dedo duro. E José era aquele filhinho com todo o cuidado do papai e que ficava entregando o tempo todo. Ele entregava os irmãos. E para piorar a situação, o Jacó ainda faz uma blusa diferente para ele. Projeta para mim, Ian. Ora, Israel amava mais a José do que todos os filhos, porque era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica talar de mangas compridas. Numa outra tradução, diz que ele era uma túnica colorida, totalmente diferente dos irmãos. Alguns comentaristas chegam a dizer que era uma túnica que trazia a ideia de realeza, de autoridade. Como em outras palavras, é como se Jacó estivesse falando o seguinte: olha, esse menino aqui vai governar sobre vocês. Imagina isso. Todo mundo recebe uma blusa branca, uma blusa branquinha, e aí um filho recebe uma blusa diferente, colorida. Por que só a dele é diferente? Por que ele tem que ser tratado de maneira diferente? Já existia uma tensão entre esses irmãos, o favoritismo. Mas eu acredito que o favoritismo não começou com essa túnica, foi antes. Lá quando Jacó um dia foi se reconciliar com Esaú, porque eles estavam num relacionamento que foi quebrado lá atrás, e um dia eles se reconciliaram, e Jacó estava caminhando para encontrar Esaú, naquele grande comboio. E aí, sabe o que Jacó fez, irmãos? Colocou aquela montoeira de gente assim, foi lá para o final da fila e ficou com José e com a Raquel. Imagina os filhos vendo essa cena. Quer dizer, então, que na hora da batalha, então, você fica lá atrás com José, né? E deixa a gente aqui nessa situação.
E para completar a situação, José tem 2 sonhos. Projeta para mim. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Quando você está lendo o texto, você percebe que o ódio só vai aumentando. Qual o conteúdo do sonho? Os irmãos vão se dobrar diante dele. Aí o outro sonho, o pai e a mãe também. Todo mundo vai se dobrar diante do queridinho José. O ódio só aumenta. José já não descia mais na garganta dos irmãos. Ninguém conseguia dar bom dia para ele mais. A coisa foi só piorando. O ciúme só aumentando. E é engraçado que o texto diz assim, mas Jacó ficava refletindo nisso. Pensando sobre essas coisas. Mas a verdade é que Deus estava revelando para José o que iria acontecer. Era um sonho mesmo que revelou a vontade de Deus. Só que Deus não mostrou como que isso ia acontecer. Agora entra um processo de amadurecimento na vida de José. Porque ele vai mesmo. Um dia ele vai se tornar governador. Mas existe um processo para que isso tudo aconteça. Projeta aí, eu gosto dessa figura aí que eu achei, não sei se foi no Instagram, no Facebook, que diz assim, olha só, o plano dele e o plano de Deus. Todas essas dificuldades aqui fazem parte do plano de Deus para nos amadurecer. E José ia passar por isso tudo. A próxima cena agora desse texto é versículo, projeta aí, quando seus irmãos saem, e Jacó então fala assim, vai lá ver como é que está os seus irmãos. Olha o que o texto diz. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José, não apacentam os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. E disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Em Siquém aconteceu uma fatalidade. A Diná, filha de Jacó, foi estuprada lá, pelo príncipe daquele local. Uma situação terrível. Os irmãos dela ficaram sabendo daquela cena e ficaram para morrer. Mas o rapaz se apaixonou por ela. Ele queria se casar com ela. E eles disseram o seguinte, você pode se casar com a nossa irmã? Sem problema. Com um plano maligno no coração. Vocês precisam se circuncidar. O camarada apaixonado, o que ele faz? Vai para a igreja, batiza, faz tudo, né? Aceita tudo. E ele aceita. No terceiro dia, quando a dor estava mais forte, os meninos foram lá e passaram a espada em todo mundo. E agora, qual é a preocupação de Jacó? Os meninos voltaram para aquela região. O que vai acontecer? Lá aconteceu uma fatalidade. E esses meninos estão indo para lá. Jacó então chama José e fala assim, José, vai lá, meu filho, dá uma olhada, vê o que está acontecendo lá. Traz notícia dos seus irmãos para mim. José vai e nunca mais volta para a terra prometida, só os seus ossos. Porque ele vai em obediência ao seu pai. Nas palavras do Senhor Jesus, o assassinato ele começa no coração. Vai chegar um momento que esses meninos vão ter vontade de matar José. José, em obediência, vai aproximadamente de 70 a 80 quilômetros, andando, diz a Bíblia, andando errante, sem saber a direção, não tinha GPS naquela época, não tinha Waze. Ele vai para aquela região, então vamos embora para lá. E ele encontra um homem, a providência divina cuidando de tudo, né? Pergunta. Sabe o que é curioso, irmãos? Que José está numa situação melhor lidando com o estranho do que com seus irmãos. O estranho diz assim, eles foram para aquela região ali. E de longe, eles viram José chegando com aquela roupa colorida, eu imagino. Eles olharam para aquela cena e disseram assim, lá vem o sonhador. Vamos acabar com isso? Projeto Ian. De longe o viram e antes que chegaram, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador, vinde, pois agora matemo-lo e lancemo numa dessas cisternas e diremos, um animal selvagem comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Lembrando que nós estamos lidando aqui é com os patriarcas, não é com o pessoal do carnaval.
Esse plano aqui é dos irmãos de José. É a nossa história, irmãos, não é a história daquele povo. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas nós somos salvos da mesma maneira que Abraão foi. Pela fé. No mesmo Cristo. Então essa aqui é a nossa história. O Rubem, o filho mais velho, que era responsável naquela situação ali, em lugar do seu pai, disse assim, não podemos matar o nosso irmão. Que isso? Não vamos fazer isso. Projeto Ian, por favor. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida? Também lhes disse Rubem, não derramará sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto e não ponhais mãos sobre ele. E isso disse para os livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Achamos um filho aqui, joia, não achamos? Achamos nada. O Rubem, sabe o que o Rubem fez um dia? Dormiu com uma das mulheres do seu pai. Capítulo 35, versículo 22, diz que ele dormiu com Bila. E era mãe dos seus 2 irmãos. Imagina que clima difícil, meus irmãos. Um dos filhos olhar assim e falar, ué, papai dorme com 4, agora o nosso irmão pode dormir com a minha mãe também. Que história é essa? Então quer dizer que eu posso dormir com a mãe do meu irmão? É assim agora? Eu não estou falando do carnaval, eu estou falando do retiro espiritual. Mas eles seguiram o conselho de Rubem. Não mataram José. Não vamos matar José. E a primeira coisa que quando José chegou, sabe o que eles fizeram? Arrancaram a roupa do menino. Despiram José. Aquela túnica bonita que causava tanta inveja foi arrancada, eu imagino que à força. Tiraram a roupa do garoto e jogaram ele numa cisterna. E numa insensibilidade muito grande, foram comer pão. Enquanto o seu irmão está no fundo de uma cisterna, ninguém sabia se ali havia uma cobra ou um escorpião. Eles não estão preocupados com isso, eles estão em paz quando o seu irmão está ali no fundo do poço. Mal sabiam que a próxima refeição com José seria no Egito, e José na cabeceira da mesa. Mas eles não querem saber disso, né? Olha aí, projeta para mim, Ian. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas, vinha de Gileade, seus camelos traziam aromatos, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Eles falaram assim, que oportunidade de ganhar um dinheiro. Vamos vender o nosso irmão, resolve o problema. Projeta, Ian, essa pintura aí, eu achei ela muito especial, porque eu acho que o autor conseguiu captar a cena, José ali com 17 anos sendo vendido. Aí Judá entra em cena. Se você está com a sua Bíblia aberta, esse texto eu não projetei, diz assim, então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue. Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, é nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, e o tiraram da cisterna, e venderam por 20 ciclos de prata para os ismaelitas, e eles levaram José. 25 ciclos de prata, são equivalentes a 2 anos de salário de um trabalhador comum. Esse é o valor de José. Mas agora surge um problema. Como explicar para o papai? E agora, o que aconteceu com José? Como explicar para Jacó? Vendemos o garoto. Chega em casa e fala assim, nós arrumamos dinheiro com José. Olha só, pai, que dinheirão. Será que essa seria a solução? Projetinho. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas e fizeram-no levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto. Vê se é ou não a túnica do teu filho. Dr. Heber Campos tem um livro chamado A Providência Divina e tem um capítulo chamado A Providência Retributiva. Que capítulo excepcional, irmãos. Um dia Jacó enganou seu irmão com uma cabritada e com pele também. E agora acontece algo muito semelhante.
os meninos chegam com uma pele, com a túnica molhada no sangue de bode. E eles fizeram uma pergunta: vê aí se é do seu filho. A semelhança daquele filho pródigo que ficou em casa, que quando o filho voltou, o que saiu voltou, eles disseram assim para o pai: esse teu filho, ele não chamou de irmão, e agora os irmãos de José disseram o seguinte: vê se é do teu filho. Reconhece essa blusa, reconhece essa túnica, banhada de sangue. O pai olha para aquela túnica e fala assim: um animal despedaçou meu filho. Que dor, irmãos! Eu conheço uma mãe que mora no Rio, que mora aqui em Itaperuna, que um filho saiu de casa e até hoje não voltou, e ela chora comigo às vezes. Isso já tem mais de 40 anos. Tem mais de 40 anos, porque ela não tem nenhuma túnica banhada de sangue. Imagina o pai olhar para aquela túnica que ele deu de presente para o seu filho, toda rasgada e molhada de sangue, imaginando uma onça talvez comendo o seu filho e sem poder fazer nada. Projeta, Ian. E ele o reconheceu e disse: a túnica é de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. E levaram todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. E ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei ao meu filho até a sepultura. E de fato chorou o seu pai. O pai não sabia da história e os meninos ficaram quietinhos, irmãos, vendo a dor do pai. E o pai imaginando que foi um animal selvagem. José estaria mais seguro perto de uma onça do que perto dos seus irmãos. Porque os animais selvagens eram os seus próprios filhos. Os filhos de Jacó. Mas o texto termina com uma palavra de esperança, né? Projeta, Ian. Entremente, ou enquanto isso, a NA traduz assim: os midianitas venderam José no Egito a Potifar, filho de Faraó, comandante da guarda. José não está morto. A mão da providência está levando José para o Egito. A história de José continua no Egito conforme a vontade de Deus. E aqui nós temos os 12 cabeças das tribos de Israel. Pecadores, como eu e você, mas também que foram treinados por Deus. Eles vão entrar nesse processo também, trabalhados por Deus, porque nesse grande retiro espiritual, a graça continua operando. Eu quero fazer algumas aplicações desse texto para nós nessa noite. A primeira aplicação: José, ele é um tipo de Cristo. Ele aponta para a obra de Cristo. Um comentarista diz assim: o Espírito Santo dedicou tantas páginas para registrar a história de José, porque ele é o maior tipo, ou o tipo mais perfeito da pessoa de Jesus Cristo, um sendo sacrificado por todos. Ele aponta para a obra do nosso Redentor. Mas temos que tomar um cuidado muito grande quando nós perdemos essa perspectiva bíblica. E quando buscamos na Bíblia apenas lições de moral. Qual é a lição de moral desse texto? A história de José faz parte de uma grande história, a história da redenção, onde Deus salva pecadores injustos como eu e vocês. Como eu e vocês. A nossa posição diante de Deus não depende dos nossos melhores esforços. Já entendemos isso? Mas da nossa união com Cristo, e é nesse sentido que o apóstolo Paulo diz: agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus nos aceita em Cristo. Por isso a primeira pergunta que eu faço para você é: você já está em Cristo? A segunda aplicação que eu quero fazer, irmãos, é uma palavra para os pais. Nós vimos aqui a história de uns filhos complicados.
Projeta, Ian. Ted Tripp, no livro Pastoreando o Coração da Criança, diz assim: o foco central na criação de filhos é o Evangelho. Você precisa direcionar não apenas o comportamento dos seus filhos, mas as atitudes dos seus corações. Precisa mostrar não apenas o que, mas também o porquê de seus pecados e fracassos. Seus filhos necessitam desesperadamente entender não apenas o que fizeram exteriormente de errado, mas também o porquê o fizeram, que é o aspecto interior. É necessário ajudá-los a perceber que a palavra de Deus trabalha de dentro para fora. Preste muita atenção agora. Portanto, na criação de seus filhos, o objetivo não pode ser simplesmente ver crianças bem comportadas. O filho que ficou em casa da parábola do filho pródigo disse assim para o pai: eu nunca negligenciei uma ordem tua. Mas ele não tinha conexão nenhuma com Deus. Ele não conhecia o coração de Deus. Ele não conhecia a vontade de Deus. Seus filhos devem também compreender por que pecam, como experimentar uma mudança interior. Por isso, meus irmãos, toda correção sem o Evangelho, ela é incompleta. Ela é incompleta. Terceira aplicação que eu queria fazer nessa noite é: tome cuidado quando você culpa o diabo pelos problemas que acontecem na sua casa. Eu não estou dizendo que o diabo não está agindo. Eu não estou dizendo que o diabo ele não quer destruir a sua casa. Não é isso. Entretanto, inveja, ciúmes, arrogância, ódio, como vimos nessa família, a Bíblia chama de obras da carne. Em nenhum momento nós vemos aqui no texto Satanás incitando alguém a fazer alguma coisa. Quando eu olho para esses problemas desses filhos de Jacó e acho que aquilo ali é o diabo que está agindo, eu preciso então de libertação e não de arrependimento. Quando a Bíblia vai chamar que as obras da carne, nós precisamos de arrependimento, porque a tendência do nosso coração é de nos fazer de vítimas. É o vitimismo. Quando você está com ódio no coração, não é de libertação que você precisa, é de arrependimento. Quarta aplicação. Deus também não aparece nesse capítulo, você prestou atenção? Significa então que Deus não está agindo? O nome de Deus não aparece aí. A mão invisível de Deus está aqui o tempo todo, como diz o Sproul. A mão de Deus está guiando cada microsegundo. Nada fugiu do controle absoluto e dos propósitos redentivos de Deus. E José entendeu isso. Mais tarde, quando ele já está lá no Egito, ele reencontra os seus irmãos. E olha o que ele diz. Projeta, Ian, por favor. Deus me enviou adiante de vós, para vos conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por grande livramento. Assim, preste atenção nisso, não foram vocês que me enviaram para cá. Quem foi? Pode falar. Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Deus estava agindo naquilo tudo. A mão poderosa de Deus estava por cima daquilo tudo. E se você rebobinar a fita, agora não tem fita mais, né? Se você voltar um pouquinho lá com Abraão, Deus um dia chamou Abraão e falou assim: olha para as estrelas do céu. E Abraão olhou e falou: está vendo, é assim a sua descendência. Antes de Isaac nascer, e Deus falou assim com ele: e eles vão um dia ser escravos numa terra estranha por 400 anos. E vão sair de lá com bens ainda. Chega um momento da história em que Deus fala assim: é hora de enviar José. Quantas vezes, irmãos, surgem perguntas na nossa cabeça: onde está Deus? Essa pandemia que nós estamos vivendo. O que Deus está fazendo com isso tudo? Por que disso agora?
Tanta coisa boa acontecendo, por que essa pandemia parar o mundo? Projetem, o que João Calvino fala sobre essa história de José no comentário dele? Preste atenção, irmãos, por favor. Desde o momento em que Cristo nos reúne em seu rebanho, Deus permite que sejamos abatidos de várias maneiras, de modo que parecemos mais perto do inferno do que do céu. Portanto, deixe o exemplo de José ser fixado em nossas mentes, para que não sejamos inquietos quando muitas cruzes brotam para nós da raiz do favor de Deus. O exemplo de José está aí para a gente. Quando as coisas que acontecem com a gente não compreende. As cruzes do favor de Deus conduzindo a história, de um Deus que trabalha para aquele que nele espera, de um Deus que diz, na sua palavra em Romanos capítulo 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um Deus que não abandona os seus. Um Deus que continua operando nesse grande retiro espiritual. Assim como José, a história de José, e fazendo uma comparação com a nossa, eu preciso dizer algo para você e espero que você não fique triste comigo nessa noite. Mas não é sobre a minha vida e nem sobre a sua. Não é sobre os meus sonhos. Nem é sobre os seus sonhos. Os sonhos desse capítulo são grandiosos demais, irmãos, para parar na vida de José. José morreu. E a história continuou. Existe um quadro maior. Existe uma grande história. Só que a tendência nossa é achar que é sobre a gente. Quando Jesus multiplicou os pães, eles acharam que era sobre multiplicar pães. Aí quiseram colocar Jesus como governador. Não é sobre pães. É sobre Cristo. Ele é o centro. Sabe de onde Jesus nasceu? Da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Deus conosco, o grande eu sou. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sol, estrela, lua, tudo, todas essas coisas vão se inclinar diante dele. Paulo diz em Filipenses, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É sobre Ele. É a história da redenção. Antes de Deus falar assim, haja luz, foi dito, haja cruz. A cruz já estava no plano. Por último, irmãos, Deus fez famílias para serem abrigos de amor, justiça, segurança, mas o pecado pode transformá-las em antros de ciúmes, ódio, assassinato, mentiras e grande dor. Se você vem de uma família assim, tem esperança. Tem esperança. Deus pode usar os maiores horrores para trazer uma grande bênção. Tem esperança para a minha família. É por isso que eu continuo pregando. Tem esperança para a sua. Ele escolhe as coisas loucas do mundo, que os homens olham assim e falam assim, não tem jeito. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós estamos aqui para exaltar esse Deus gracioso. Vamos orar. Deus grande, bendito Deus, Tu és tão poderoso, Senhor, tão sábio, tão bondoso, tão misericordioso. Ó Deus, nós estamos aqui para engrandecer o Teu nome.
pela existência dessa igreja, da vida dos meus irmãos, como o Senhor tem abençoado aqui esse povo que aqui congrega, Deus. Ó Deus, nessa noite nós queremos te exaltar e queremos suplicar ao Senhor também por nossas vidas. Pedir ao Senhor que continue trabalhando na minha vida e na vida dos meus irmãos. Continue, Senhor, restaurando lares, continue restaurando famílias e relacionamento entre irmãos, entre marido e esposa, entre os filhos, os pais com os filhos, Senhor, que estão distantes do Senhor, que não querem nada com o Senhor. Ó Deus, Tu és poderoso para trazê-los. Restaura, Deus, em nome de Cristo. Continue usando aqui a vida dos meus irmãos que aqui congregam, Senhor. Que a Tua graça continue operando de maneira muito especial. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Continue nos quebrantando. Continue transformando a nossa vida e nos enchendo do Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo, amém.